Tá gravando. Pronto, os slides estão em tela cheia para vocês? Não. Não? Estão vendo? A gente está vendo ele, mas no formato reduzido, como fala. Onde você vê todo, sabe? Sem ver tela cheia. Deixa eu ver. Está agora em tela cheia? Também não. Eu acho que vai ter que eu acho que vai ter que tirar o compartilhamento e compartilhar de novo, só que aí em tela cheia. O compartilhamento, e aí ele vai aparecer. Se não tiver jeito, vai ter que baixar o arquivo em PDF, aí compartilhar em tela cheia e ampliar. Deixa eu tirar daqui. Esse, né? Isso. Ó. Então eu já compartilhei de cara em tela cheia. Peraí, deixa eu já deixar em tela. Duro que se eu deixar em tela cheia aqui, aí eu não consigo voltar. Esse que é o problema. Isso vai ter que ficar, conforme você muda aí, a gente vai vendo as coisas que você está fazendo. É o único problema, mas acho que é a forma para aparecer mesmo. Estão vendo? Sim, agora foi. Foi em tela cheia? Foi, agora tá certo. Obrigada. Então, tá. Então, eu vou começar. Bom, gente, esse é um treinamento, né, como se fosse um mini curso de recursos e fontes de pesquisa para pós-graduação, mestrado e doutorado, e hoje é para o PPGTO, né, de terapia ocupacional. Esse treinamento é oferecido pelos bibliotecários do departamento de referência, aqui da BCO, da Biblioteca Comunitária. O departamento de referência é o departamento de atendimento, que fica aqui no piso 1, ao lado do balcão de empréstimo, né, da seção de circulação. E meu nome é Graziela, eu trabalho aqui, sou bibliotecária de referência, né, há vários anos. Então vamos começar com os temas aí que a gente vai passar nesse treinamento, né? Então, o que é o levantamento bibliográfico ou revisão de literatura, né? Como que eu vou fazer um trabalho acadêmico, seja um TCC, uma iniciação científica, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, como que eu vou começar a pesquisar, em que fontes de informação, em que recursos de informação, como que eu vou encontrar essas publicações científicas sobre o meu tema, né, descobrir tudo que já foi publicado até o momento sobre o tema pelo qual eu vou me debruçar, né. Bom, antes de mais nada, nós temos que nos atentar, quando a gente faz uma pesquisa científica, um estudo científico, aos critérios de confiabilidade da informação científica. Então, nós temos que ter bom senso no uso do site, sempre verificar a procedência, tomar muito cuidado com as fake news nos últimos tempos, né, que estão muito divulgadas nas mídias, sempre checar as notícias, né, naqueles sites de checagem. A atualidade da informação, principalmente dependendo da área, isso impacta muito. Quem é o autor, o responsável intelectual, né? O currículo Lattes deles, no caso de ser brasileiro, né? O ORCID e o ResearchGate são plataformas de pesquisadores internacionais, né? Então, sempre checar, né, o currículo desse autor, quem é o responsável intelectual por essa publicação, por essa obra. A vinculação institucional também dos pesquisadores, né, e das publicações, se tem parceria com instituições governamentais ou renomadas, associações científicas, agências financiadoras, como FAPESP, CAPES. O conteúdo revisado por pares peer review, que é o principal critério de aceite de um artigo científico para uma revista, né, que é passar por esse corpo editorial de pares que são membros, né, da sua área de conhecimento, né, profissionais da mesma área, pós-graduados que vão avaliar esse artigo. E nós temos
os indicadores bibliométricos, como, por exemplo, o fator de impacto, FI, que é uma medida criada pela base de dados Web of Science da editora Clarivate, o Qualis da CAPES e o índice H. Onde buscar informações, principalmente confiáveis, né, com critérios de cientificidade. Então, o principal local é a biblioteca, né? Então, até um bom tempo atrás, os pesquisadores, os estudantes, os professores tinham só o acesso, na sua maior parte, ao acervo físico, ao acervo local, né? Mas já existiu o EB, que é o empréstimo entre bibliotecas, que a gente empresta via correio, via Sedex, Malote, alguns livros físicos, né? O serviço de computação bibliográfica Comute, ele é bem antigo também, né, para enviar cópias de artigos científicos, desde que começaram os e-mails, né. Nós temos o nosso catálogo online Pergamon, que vocês acessam aqui nos terminais quando vocês vêm na biblioteca, e ali vocês têm um espelho de tudo que a gente tem aqui na biblioteca, principalmente em termos de acervo físico, acervo impresso local, tá? Isso pode ser consultado pelo nosso site, tem um botão de acesso ao nosso catálogo, consultado no mundo inteiro, tá? O empréstimo entre bibliotecas, o EB, é mais para empréstimo via correio, via malote, com as bibliotecas que a gente tem convênio para emprestar livros que a gente não tenha. Nós emprestamos delas e elas emprestam para nós também. Tá? Bom, o acervo digital, que é esse acervo online virtual, né, dos últimos tempos e que tem a tendência, né, de que domine cada vez mais. Nós temos a biblioteca virtual da Pearson, que tem tutorial no site da biblioteca, né, tutorial de acesso, que são e-books, livros científicos de várias áreas que a gente assina. Temos outros e-books assinados pela UFSCar, inclusive de assinatura perpétua, né, e o portal de periódicos da CAPES, que a gente vai falar depois, e depois pode entrar nele no final, que é esse do meio colorido, que é a principal fonte de pesquisa para os pesquisadores brasileiros, tá? Ele é um portal, assim, ele é bem maior, né? O repositório institucional da UFSCar, o RI, que é onde estão as teses e dissertações da comunidade aqui local, da UFSCar. Aí começaram a entrar agora TCCs, dados de pesquisa, né? Foi se ampliando, né? Antes era só uma base de dados de tese e dissertações, aí virou o RI, o repositório institucional, que é para abarcar que vá toda a produção intelectual da comunidade UFSCar, né? Começando pelos docentes, pesquisadores, os alunos, tá? Tá entrando artigo, entrando TCC, e agora, recentemente, os dados de pesquisa, né? Que são aqueles volumes de dados que os pesquisadores coletaram e que é importante guardar, porque pode ser aproveitado por outros pesquisadores para evitar retrabalho, tá? E a Target de EdWeb, que é uma base de dados que a UFSCar assina, de normas técnicas da ABNT, tá? E que vocês têm acesso ao PDF dessas normas técnicas da ABNT pelo nosso catálogo online Pergamon, entrando com a senha. Tudo isso tem tutorial no YouTube, no site, tá? Bom, como acessar as fontes de informação online? São os tutoriais, os manuais, né, que foram produzidos e estão no site da BCO, no site do CIB, que é o Sistema de Bibliotecas da UFSCar de todos os campi. Esses manuais estão em formato de videoaulas nos canais do YouTube, que depois eu vou mostrar, do Sistema de Bibliotecas do CIB e também da BCO, aqui da UFSCar. Bom, o nosso site, que eu vou passar rápido, mas é bom vocês darem uma olhadinha depois. Aqui a gente procurou reunir todos os produtos e serviços de informação que a Biblioteca da UFSCar oferece para vocês. Entrando em cada um dos links ali do menu, vai estar explicando direitinho, né? Desde as coleções online até os serviços físicos presenciais que a gente tem aqui, de parte de evento, tá? Tudo vocês vão ter acesso, e ali no corpo do site as notícias mais recentes, até quando a biblioteca fecha, os horários, né, tem as FAQs, as perguntas mais frequentes, então a gente procurou
reunir de uma forma simples, sintética aqui no site também, e as novidades estão sempre nas redes sociais, né? Bom, o nosso catálogo online Pérgamo, que eu falei para vocês, que é o que vocês acessam ali no terminal quando vocês vêm aqui presencialmente, né? Então, ali ele é um espelho de maior parte do que a gente tem em termos de acervo físico impresso, né? Tem algumas coisas ali que são online, como, por exemplo, as normas técnicas da BNT, que é uma base assinada e que vocês acessam com senha, né? Mas, basicamente, o que vai aparecer é o que é impresso. A gente não tem ainda uma ferramenta de descoberta que ela varre tudo, ela mostra tudo, o que tem impresso e o que tem online. A gente ainda não tem isso pela UFSCar, mas já existe esse recurso, né? Então, algumas coleções online, alguns materiais online vão aparecer aqui, mas não tudo. Muita coisa está só acessando pelo portal de periódicos da CAPES, tá? E vocês a conseguem acessar de qualquer lugar do mundo, só entrando no site. A gente tem o site do CIB, que é o Sistema Integrado de Bibliotecas da UFSCar, que é a coordenação das bibliotecas de todos os campos, né? Araras, Lagoa do Sino, Sorocaba, e tem as notícias lá, e tem também acesso à descrição de todos os produtos e serviços de informação que são comuns a todos os campi da UFSCar. O empréstimo entre bibliotecas que eu comentei lá atrás, que é usado mais para empréstimo de livros mesmo, tá? Até aqui de bibliotecas da USP na cidade, como, por exemplo, o Unesp aqui perto, em outra cidade, às vezes até em outro estado, tá? A gente não tem convênio com todas, mas algumas a gente tem, tanto a gente empresta livro para elas, né, via correio, e elas emprestam para a gente, tá? Então, se vocês tiverem interesse em algum livro, que a gente não tem aqui no nosso acervo, né, podem sugerir a compra, mas também, enquanto não chega, pode fazer esse empréstimo. Bom, o serviço de comutação bibliográfica, ele é um serviço antigo também, ele é conhecido como Comute, que é a sigla, é um serviço nacional lá do IBICT, do Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia, e ele serve para conseguir cópias de materiais, então cópias de capítulos de livros, porque por causa da lei de direitos autorais não pode copiar o livro inteiro, né? Então eu consigo por aqui cópias de capítulos de livros, principalmente cópias de artigos científicos que a gente não tem acesso e outra universidade tem acesso, tem assinatura, tá? Ele é um serviço pago, é o único serviço pago da biblioteca, R$ 2,20 a cada 5 páginas do artigo, mas a gente usa muito pouco porque a maioria das coisas estão cada vez mais em acesso aberto, né? Em domínio público, livre e gratuito, a gente acaba conseguindo cópias com outras bibliotecas de forma gratuita, né? Mas às vezes é necessário pedir por aqui. Eles também têm um serviço de busca monitorada nacional, onde eles vasculham em todas as bibliotecas da rede, tentando pesquisar aquele artigo, aquela revista, geralmente os mais antigos, que é mais difícil de achar, né? Então, a gente tem a opção desse serviço aqui. Lá nos sites, a gente tem tanto no site da BCO como do CIB, a gente tem um apanhado ali das fontes de informação, que são os e-books, as bases de dados, alguns repositórios, algumas coisas online, assim, que estão explicadas ali para vocês, né, como acessar, um tutorial de acesso, manual. Se vocês tiverem dúvida, é só me escrever, depois eu vou deixar os e-mails no final, né, e eu posso estar mandando, assim, mais especificamente, de acordo com as dúvidas de vocês. Bom, não sei se vocês conhecem ele é um portal de periódicos de revistas científicas exclusivo da UFSCar, é local, né? E como se fosse um portal de periódicos maior, mas ele é local só da UFSCar, então é com revistas científicas produzidas aqui pelos nossos departamentos, pelos nossos docentes, né? Desde revistas mais antigas, algumas foram descontinuadas, né? Mas tem algumas que estão aí ainda em andamento, e inclusive algumas se destacaram até da área de TO, e acho que da pedagogia, da engenharia de produção, a gente tem algumas que ficaram conhecidas no Brasil, foram indexadas em bases de dados mais renomadas, como o Cielo, tá?
Então, vale a pena dar uma olhada, vai ter uma lista ali das revistas, vai remeter para cada site individual das revistas. Esse portal, ele serve para reunir, né, as revistas. Bom, o repositório institucional da UFSCar, que é o nosso RI, que começou com uma base de dados de tese e dissertações, que era a nossa BDTD, né, base de dados de tese e dissertações, que era vinculada à nacional do IBICT, que varria em várias universidades, aí puxava as nossas teses e dissertações. Então, ele se ampliou, né, então, ele é uma base de dados da produção intelectual da UFSCar, prioritariamente dos docentes, né, mas dos alunos também, do pessoal que se forma aqui, mestrado, doutorado. Então, as teses e dissertações é para estarem aqui, a não ser de quem não autoriza por causa de patenteamento, né. E a gente está tentando digitalizar as mais antigas também, né. E agora ele está abarcando os TCCs de graduação, os artigos científicos, os dados de pesquisa, tá? Teve uma atualização recente do site, porque antes era mais vermelho. O nosso RI está vinculado aqui, né, na Biblioteca Digital de Tese e Dissertações do IBICT, que ela varre em várias universidades do Brasil, inclusive na da UFSCar, e puxa. Tem uma forma de busca bem simples, dá para pesquisar em português, porque são pesquisadores brasileiros, né? E é interessante consultar essas bases de dados de tese e dissertações, porque às vezes o aluno termina lá o mestrado, o doutorado e acaba não publicando o artigo. E aí você vai lá nas bases de dados dos artigos e você não acha nada, mas aquele tema já começou a ser pesquisado, só que não foi publicado o artigo, tá? E às vezes você olha lá nos artigos e fala, nossa, ninguém estudou, pesquisou isso, não. Às vezes ficou ali num nível de tese e de dissertação, tá? E a gente também tem essa outra nacional da CAPES, o banco de teses da CAPES, só que esses aí são os trabalhos financiados pela CAPES com bolsa, né? Esse daqui não necessariamente é financiados, tem de universidades privadas também algumas, as PUCs, FGVs, tá? E também as duas, vocês podem pesquisar com palavras-chave em português, porque são pesquisadores brasileiros, tá? Tem formas de buscas bem simples, assim, então às vezes acaba vindo muita coisa que não tem tanta relevância, tem que fazer um filtro, é uma forma de busca, assim, bem simples, tá? Bom, agora eu vou entrar na nossa principal fonte de pesquisa, fonte de informação para os pesquisadores brasileiros, principalmente da pós-graduação, que é o portal de periódicos da CAPES, tá? Que quando o aluno entra no mestrado, ele já ouve falar muito, que foi um portal criado pelo governo federal para reunir a literatura científica nacional e internacional e disponibilizar para os pesquisadores brasileiros. Mas não é tudo que existe, tá? A gente tem coleções online ali de acesso aberto que o portal acaba não varrendo, elas estão fora, e também muitas assinadas que o governo não teve verba para assinar, ali não é tudo que existe, né, é uma amostra, é um apanhado, tem muita coisa, né, mas não é tudo que existe no mundo, né, então, assim, por alto, porque isso muda esses números, principalmente em trocas de governo, tá, deixa de assinar algumas coisas, passa a assinar outras, né, mas, assim, a grosso modo, atualmente, que eu fiz uma consulta recente, que a gente teve até algumas visitas do MEC aqui para avaliação dos cursos, a gente tem mais de 38 mil títulos de periódicos, de revistas científicas, e mais de 350 bases de dados, tá? Então, o portal de periódicos da CAPES, se vocês entrarem nele, ele está com essa interface de uma linha única de pesquisa, como no Google, né? Ali no meu espaço, vocês podem criar um perfil pessoal para salvar os históricos de pesquisas, e ali o acesso CAF, porque assim, quando você entra, qualquer pessoa pode entrar, todo mundo tem acesso às coleções de acesso aberto, que estão domínio público, acesso gratuito. Quem é aluno que tem a senha, entra pelo acesso CAF, Comunidade Acadêmica Federada, e vocês vão ter acesso às coleções que são assinadas exclusivas para quem é aluno da comunidade UFSCar, né, e da comunidade acadêmica federada das federais, né.
Então, vocês vão entrar com o login, número da UFSCar, e a senha, a gente tem o tutorial no site da biblioteca, que eu coloquei ali, no site da SIM também, tá? E aí, depois que vocês estão logados, ele vai falar que o acesso está sendo pela UFSCar, porque antes ele vai falar que você está tendo acesso só ao que é de acesso aberto, público, gratuito, que está em domínio público. Aí você loga, né, com o seu RA, com a sua senha, ele vai falar que você está acessando pela UFSCar. Quando a gente está aqui na UFSCar, já entra direto, né, na nossa Hi-Fi ou na rede cabeada. Aí ele tem várias formas de pesquisa, né, por assunto, pelas palavras-chave, a lista das bases de dados que você pode filtrar por área ou por título, dos livros que são os e-books, né, que geralmente eles estão picados, né, em capítulos, e a lista de periódicos, que são as revistas científicas, tá? Então, ali um exemplo que ele identifica que está acessando pela Universidade Federal de São Carlos, depois que você loga, tá? Aí, assim, depois a gente pode entrar no final, né, ou vocês podem estar entrando aí também, conforme eu vou falando, se vocês já quiserem ir entrando, né? Bom, aqui um exemplo das bases de dados multidisciplinares, as mais conhecidas, tá? O Cielo, que é uma base de dados multidisciplinar, que nós temos revistas aqui da UFSCar, indexadas lá, de departamentos, de docentes daqui. É uma base de dados multidisciplinar, abrange todas as áreas, de textos completos, tá? E ela é de acesso aberto, acesso público e gratuito, tá? A Web of Science, a base de dados paga, assinada, é a mais famosa, mais conhecida no mundo. A gente tem acesso a ela pelo portal de periódicos da CAPES, tá? E ela tem a coleção principal e depois ela tem uma coleção de patentes, a Derwent, tá? Ela tem umas subdivisões lá, mas a principal que nos interessa é uma coleção de periódicos de revistas que é multidisciplinar, né? Ela é da editora Clarivate, antigamente era Thomson Reuters, e ela é uma base de dados referencial com resumo, ou seja, mesmo sendo paga, assinada, ela só dá acesso aos resumos dos artigos, ela não necessariamente dá acesso ao texto completo, como é o caso do Cielo, e ela é paga e assinada. Então, fora da rede da UFSCar, vocês não conseguem usar. Só se estiver dentro da UFSCar ou fora daqui com a senha. Fora isso, pela internet normal, você consegue cair na página de publicação dela, ou algumas bases, como por exemplo a Seja, elas oferecem uma coleção de acesso aberto, que aí todo mundo consegue acessar. Mas fora isso, a maior parte que é assinada, não. E mesmo sendo assinada, só dá direito ao resumo. Ah, mas eu pesquisei na Web of Science e apareceu uns PDFs de texto completo, porque está puxando de uma outra base que está no pacote de assinatura do portal e a gente tem direito, aí linka e puxa, é por isso. A Scopus é a mesma coisa da Web of Science, elas são concorrentes, só que elas são bases diferentes, mas são multidisciplinares, são referenciais com resumo, e a Scopus é da editora Elsevier, tá? A Science Direct é uma base de textos completos, também da editora Elsevier, então vamos supor, você vai lá na Scopus, pesquisa, alguns artigos vai vir só resumo, outros vai vir com o texto completo, é porque está puxando da Science Direct, que está no mesmo pacote de assinatura. A Sage Journals, ela é uma base multidisciplinar, ela tem uma coleção que eles oferecem lá em acesso aberto também, é uma base de textos completos. Journals são esses periódicos, essas revistas científicas, né? E a Springer Link, que é uma base de dados de texto completo, né, de várias áreas do conhecimento, foi a primeira que começou a oferecer o e-book inteiro e não particionado, você tinha a opção de baixar o e-book inteiro, né, e também são bases, assim, muito boas, são mais conhecidas, que oferecem mais treinamentos, que os editores vêm, né, visitar a universidade. E aqui eu selecionei algumas bases de dados da área da saúde, né, que são as mais conhecidas, né, as mais citadas pelos professores, pelos alunos. Se alguém quiser me interromper para perguntar alguma coisa, eu não estou vendo vocês nem o chat, podem me interromper por áudio, tá? Senão a gente deixa para o final, ou depois que encerrar a gravação também, né? Quem quiser falar durante a gravação ou depois que encerra, tá? Pode deixar. Bom, oi? Eu te aviso. Oi? Alguém falou alguma coisa?
Eu falei que eu te aviso se precisar interromper para alguma pergunta. Tá bom. Principais bases de dados que cobrem a área de saúde no geral, tá? Então, a BVS é muito conhecida nossa, Brasil, América Latina, né? A Biblioteca Virtual em Saúde da BIREME, da Biblioteca Regional de Medicina, né? Vocês já ouviram falar BIREME, LILACS, tá? É uma base de dados referencial com resumo, mas vai vir um texto completo ali no meio, porque são textos completos que estão em acesso aberto ou estão na nossa assinatura da nossa rede, a gente tem acesso. A Medline, que a gente vai ter 2 Medline com 2 entradas pelo portal de periódicos da CAPES, uma é de acesso aberto, que ela é referencial com resumo, lá da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, que ela é bem referência, e essa coleção paga, que é pela editora Ovid, que é uma editora científica, né, porque está em parênteses, geralmente é o editor, que ele é uma empresa, uma editora científica que vende essa coleção, essa assinatura, ou ele é um órgão público, no caso, quando é uma base de acesso aberto. E aí vão estar digitalizadas nessa Medline paga coleções de 1948 até hoje. Então, assim, existe uma dificuldade para acessar coleções mais antigas, tá? A Cochrane Library, que é referencial com resumo de obras de referência e outras fontes, que também é bem citada, né, pelo pessoal da área da saúde. A Primal Pictures, da editora Ovid, que é uma base de anatomia interativa, né, e é muito interessante, inclusive ela se divide nas especialidades em odontologia, educação física, acupuntura, fisioterapia. Então, você tem as imagens coloridas do corpo humano e você consegue rodar e dar zoom e baixar as partes do corpo. É uma das bases, assim, mais bonitas, mais interessantes que tem, assim, de você ver. A Embase, que o pessoal da saúde pediu muito durante muitos anos, recentemente foi assinada, né? É da editora Elsevier, é uma base referencial com resumo. A Ovid Journals, parecido com aquela Sage Journals lá, são vários periódicos, mas é mais da área da saúde, da editora Ovid. Da Sage é multidisciplinar. Textos completos. Clinics Collection, que são áreas da saúde, né, essa parte clínica, da editora Elsevier também, a Carger de textos completos, e essa última, que é de uma associação americana de enfermeiras, né, que é uma base mais especializada na área de enfermagem, mas não só de enfermagem, e é de textos completos também, é muito procurada pelo pessoal da enfermagem, né. Bom, eu coloquei essa daqui, que é uma base que a gente acabou descobrindo nos treinamentos, os atendimentos aos alunos, né, que é uma base, assim, ela é mais prática, né, uma base que tem um caráter um pouco diferente, que ela tem resumos de revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados e outros recursos relevantes para intervenções de terapia ocupacional, com essa abordagem, assim, mais prática, mais baseada em evidência, né. É uma base de acesso aberto que está fora do portal também, a OtSeeker, que é especializada em terapia ocupacional, que na verdade foi a única que eu achei especializada em TO. O resto do que a gente acha que é especializado em TO são só as revistas, os periódicos, tá? Aí aqui eu aproveitei que teve as visitas recentes do MEC e eu já tinha levantado as revistas de TO, tá? E aí eu coloquei aqui algumas revistas de terapia ocupacional, tá? A maioria é tudo em inglês, tá? Deixa eu só desligar aqui, tá tocando. Aí, deixa eu ver, deixa eu passar aqui. Bom, agora eu vou começar a parte do levantamento bibliográfico, né, das técnicas de pesquisa. Então, tô indo por blocos, tá? Então, agora a gente começa outro bloco, que é uma parte, assim, mais técnica, mais de dicas de pesquisa, de estratégias de pesquisa mais práticas, né? Então, a gente vai falar da busca na prática das bases de dados mesmo, dos sistemas de informação, dos repositórios,
Vamos falar de pesquisa simples, avançada, truncamento, tesauro, estratégias de busca. Bom, seleção dos termos, né? Das palavras-chave, dos descritores de assunto, né? De preferência em inglês, tá? Preferir sempre termos científicos, termos técnicos, terminologia técnica da área e rastrear todos os sinônimos possíveis, de preferência sinônimos que sejam técnicos, científicos, tá? Então, você vai anotando, listando essas palavras-chave, esses descritores de assuntos presentes nos artigos, nas teses e dissertações, na literatura científica da área, nos livros, nos e-books. Você pode consultar, dependendo da área, se tem disponível dicionários, enciclopédias especializadas, você pode tirar muito termo de lá, de índices também. Conversar com os pesquisadores, com os docentes, com os especialistas da área, né, para eles falarem que termos, né, que terminologias são mais usadas na área, nos artigos, na literatura, e consultar os tesauros da área se houver. Os tesauros, antigamente, eles eram até publicados no formato de livro, hoje em dia, geralmente está online, ou como um site, ou dentro de uma base de dados, e aí a gente vai falar do tesauro, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o tesauro, basicamente, ele é um banco de palavras-chave de uma determinada área, de um determinado assunto. Então, são selecionados termos técnicos, científicos, é um vocabulário controlado, né? É uma forma de selecionar os melhores termos, né? Os melhores descritores de assunto daquela área para os alunos usarem nas pesquisas. É um instrumento de controle terminológico para evitar de usar termos da linguagem coloquial, termos que não são científicos, tá? E os tesauros, quando eles estão dentro de uma base de dados, por exemplo, mas até num formato de livro ou de site, ele tem essa hierarquia dos assuntos mais gerais para os mais específicos daquela área, vai desmembrando igual uma árvore, tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo do tesauro DEX, de Escritores em Ciências da Saúde, que está dentro da BVS, da Biblioteca Virtual em Saúde, e que tem um acesso para ele ali, logo depois daquela caixa única de pesquisa do Google, do lado da busca avançada, você tem como pesquisar antes no DEX, tá? Está escrito DEX/MESH, porque ele é baseado no tesauro lá da PubMed do MESH, que são os cabeçalhos de assunto médicos, tá? Aí vocês vão pesquisar ali na segunda tela de baixo, localizar descritor de assunto. Então, você põe um assunto ali da área da saúde, ele vai puxando lá na hierarquia, e aí ele traz uma fichinha, né, que é daquele assunto. Por exemplo, pesquisaram pulmão. Pulmão, lung, inglês e pulmen, né? Então, ele traz as três versões, português, inglês e espanhol, porque ele é mais, assim, Brasil e América Latina, né? Aí ele vai colocar uma descrição daquele termo, né, uma definição, vai colocar os sinônimos, listar os sinônimos ali, dentro de que assunto que está, que subassunto, quais são os termos relacionados, ele vai fazer uma fichinha de cada termo, tá? E o nosso DEX, ele é baseado no MESH, que é o Medical Subject Headings, que é o tesauro lá da biblioteca lá, médica lá dos Estados Unidos, que é responsável pela PubMed, que é o editor científico, e lá também é a mesma coisa. Aí foi pesquisado pulmão lá, lung, que você vai colocar na caixinha ali, né, e depois mandar pesquisar na PubMed, tá? Bom, algumas dicas. Utilizar termos mais precisos e inconfundíveis, evitar termos genéricos. Educação, social, tudo que é muito genérico vai trazer muito resultado. Procure escolher, você vai pesquisar um título de um artigo lá no Google, procure escolher os termos que são mais diferentes das palavras que estão lá no título. Autor, preferir os sobrenomes, evitar os prenomes abreviados, tá? Preferir usar os termos mais incomuns do título, os mais diferentes, né? Não precisa incluir artigos, preposições, essas palavras pequenas, né, nos campos de pesquisa, não precisa usar acentos, e preferir usar sempre inglês, por quê? Porque o inglês é a língua da ciência,
né? Então, a maior parte das revistas científicas, as mais conhecidas, mais renomadas, as bases de dados mais de referência, tudo em inglês, mesmo que seja de um professor aqui nosso, que publicou lá esse artigo, ele foi traduzido, ele tem que entrar em inglês, né? A gente encontra, sim, publicações renomadas em outras línguas, inclusive línguas distantes, mas é mais difícil. O ideal é o pesquisador já escrever o artigo em inglês, já pesquisar em inglês, por isso que ultimamente tem surgido os cursos de escrita científica em inglês, né? Para o aluno já produzir o artigo dele em inglês, não esperar para depois traduzir, né? Ou ter que publicar numa língua que é uma língua mais diferente, assim, né? Bom, pesquisa avançada. Então, a gente vai falar um pouco dos operadores booleanos para pesquisa avançada. End, or ou not, termo exato, truncamento e proximidade. Aí a gente tem um exemplo aqui de tema de pesquisa, saúde preventiva de idosos no SUS, tá? Então, cada palavra a gente vai colocar os sinônimos técnicos em português, né? E para idoso, saúde preventiva, e SUS, Sistema Único de Saúde, inclusive a sigla, né? Só que o SUS, ele é brasileiro, inclusive ele é um modelo para o mundo, né? Então, foi feita aí uma tradução aí adaptada, né, do que seria esse modelo para um outro país, para uma coisa internacional, a proposta, né? Bom, eu quero esses dois assuntos, saúde preventiva do idoso. Então, eu uso o operador booleano end, ele vai restringir a recuperação, porque ele vai recuperar o que está ali na intersecção, que tem os dois assuntos ao mesmo tempo. O operador booleano or, ele vai trazer mais coisa do que o end, porque ele vai ampliar. Ele recupera o que está na intersecção e o que está fora, o que tem só idoso e o que tem idoso e pessoa de idade, o que tem idoso e pessoa de idade e o que tem só pessoa de idade, né? O or, ele é interessante a gente usar para sinônimos, para rastrear todos os sinônimos, quando é o mesmo assunto, por exemplo, mesmo assunto em línguas diferentes, Brasil com S, Brasil com Z, né? Covid, sinônimos de Covid, Covid-19, coronavírus, SARS-CoV-2, você vai colocar o or no meio, né? Plural, singular, né? Então, human e human. Então, você vai preferir usar o or para abarcar mais todas as variações. Então, certamente vai vir mais resultados. O not é para excluir. Você está lá numa pesquisa e você está pesquisando um assunto, está vindo repetidamente um assunto que você não quer junto, você pode botar um not para excluir aquele termo, aquele assunto que está aparecendo muito e ele é indesejado, tá? Bom, algumas dicas das aspas, né, que é meio padrão, para encontrar termos compostos ou frases, tá? Serviço preventivo de saúde, Sistema Único de Saúde, pessoa de idade, gestão da clínica, e pode ser até uma frase maior também, tá? Então, usar as aspas, isso é padrão. O truncamento, ele varia um pouco, tá? Dependendo da base, pode ser um caractere diferente. No geral, costuma ser o asterisco ou o ponto de interrogação, tá? E aí você pode truncar tanto o prefixo que vem antes, como o sufixo que vem depois, como alguma letra do meio. Ali no caso de woman, né? Woman, woman, plural, singular, plural, Brasil com S, Brasil com Z, né? Brasil para nós brasileiros em português, Brasil escrito em inglês, então você pode truncar. Eu só não coloquei exemplo de prefixo, mas dá para truncar antes, ele traz só aquele radical, tá? Esse de truncamento de proximidade, ele é quando você está rastreando de uma forma mais detalhada, mais exaustiva, que é o operador booleano near, tá? Que ele traz aqueles dois assuntos com até tantas palavras de distância na frase. Então, você, de fato, tá rastreando mesmo, fazendo um rastreio mais exaustivo. E os parênteses, tá? Que é para você montar ali a expressão de busca, a string, né?
Então, essa parte aqui é bem interessante, vocês se atentarem sobre quando a gente fala dos parênteses, dos colchetes, que na verdade, assim, tem que começar e fechar com colchetes, a string é a expressão de busca. E é interessante você demonstrar isso lá na metodologia, tanto as palavras que você usou, os cruzamentos entre as palavras-chave, e também demonstrar a lógica da sua string, os assuntos que você relacionou, os sinônimos que você incluiu, os blocos de assunto, né, os truncamentos que você fez, é legal você fazer, assim, uma demonstração da lógica ali da sua pesquisa nas bases de dados, que não é necessariamente o que você vai copiar e colar e jogar na base. Às vezes vai dar algum problema de sintaxe por causa de algum símbolo e você vai ter que adaptar naquela base, né? Mas é legal essa sintaxe padrão para demonstração, tá? Bom, as bases de dados, elas têm os filtros de refinamento, tá? Que sempre vai aparecer para tentar dar uma facilitada. Vai separar por ano, por autor, por subassunto, por país, por língua. Esse tipo de filtro já é padrão. Se você pega uma base que ela é mais especializada, por exemplo, da área da saúde, ela seleciona por público, para idosos, para crianças, ou seleciona por tipo de estudo, estudo de caso, ou diagnóstico, prognóstico. Se é uma base especializada, ela costuma ter filtros de refinamento que são próprios e específicos daquela área, que não serviria, sei lá, para uma área de matemática, por exemplo, né? Então, tentando apanhar de novo e resumir algumas dessas técnicas e dicas de pesquisa. Então, agrupe seus termos por semelhança, utilizando o conector OR, que seriam os sinônimos, né? Os assuntos diferentes, os blocos de assuntos diferentes, você vai usar o AND. Então, por exemplo, você vai montar a string, a expressão de busca aqui, né? Então, você vai colocar Covid, or coronavírus, or SARS-CoV-2, AND o outro assunto, no Brasil. Brasil com S, or Brasil com Z, tá? É um exemplo de uma expressão de busca. Você está pesquisando sobre a Covid no Brasil. E, se necessário, você precisa excluir alguma coisa, usar os outros recursos de troncamento, de proximidade e o operador booleano NOT de exclusão. Isso é uma dica também, né, sobre os tutoriais, os help das bases de dados, porque tem alguns detalhes que mudam, como eu falei do símbolo de truncamento, lá às vezes é o asterisco, às vezes é o ponto de interrogação, então sempre consultar, porque tem algumas dicas de pesquisa naquela base específica ali. A gente não contempla isso por quê? Porque aqui a universidade ela é multidisciplinar, né? Então, o ideal seria se especializar numa área, né? Mas é inviável aqui, pela quantidade de cursos e pela quantidade uma quantidade restrita de recursos humanos que a gente tem, né, para atendimento, então, a gente dá dicas genéricas para os alunos, tá? Bom, sobre o Google, né, que é tão polêmico o Google para pesquisa, né? O que a gente recomenda para trabalhos acadêmicos, desde o pessoal lá do colegial, da escola, é o Google Acadêmico, né? O Google Scholar, porque ele só varre em bases de dados, em repositórios institucionais e informação científica, tá? E o Google Acadêmico, ele respeita os direitos autorais, então muitos artigos vão estar bloqueados e vocês vão ser remetidos para a página de compra do artigo em dólares ou em libras, caso a gente não tenha acesso, tá? Mas no Google normal tem muitos PDFs de artigos que estão lá, tá? E porque lá não tem muito esse controle de direito autoral, tem no Google Acadêmico, tá? E no Google normal não tem também muito controle de qualidade das informações lá, né? No Google Acadêmico, ele é uma ferramenta de busca, ele não é uma base de dados, tá? E ele só busca em portais, em bases de dados, repositórios institucionais de literatura científica, de informação científica, então é mais confiável, tá? Para fazer trabalho acadêmico, como fonte de pesquisa de trabalho acadêmico. Bom, treinamentos semelhantes ao que a gente está tendo hoje, vocês podem participar gratuitamente e online lá no portal de periódicos da CAPES.
Nos últimos anos, eles têm mantido essa agenda de treinamentos online gratuitos, tá? Treinamentos curtos de várias áreas do conhecimento. Vocês podem se inscrever lá, tá? Lá na página inicial do portal de periódicos da CAPES, acho que é mais para baixo, vai ter um carrossel ali que vai estar mostrando, vai ter essa parte de treinamentos ali que vocês podem se inscrever. A gente tem alguns tutoriais de pesquisa, de dicas de pesquisa, de eventos que a gente fez sobre pesquisa, que é útil vocês estarem assistindo lá no canal do YouTube da BCO, da Biblioteca Comunitária, tá? E lá eu destaquei esse vídeo que a gente gravou lá na pandemia, que é uma pesquisa prática no portal de periódicos da CAPES, e que tem tradução para Libras também. Lá no canal do CIB, da UFSCar, a gente tem também alguns tutoriais, né, no formato de videoaulas, que vocês podem assistir também, sobre todas as nossas coleções online, né, como acessar, como utilizar. Então, vocês podem estar assistindo também, né, que é para as bibliotecas de todos os campi. E, recentemente, o CIB lançou também um curso de pesquisa, que eu não sei se vocês viram aí nas redes sociais, que já foi lançado o 3º módulo, né? Provavelmente vai ter aí mais vagas futuramente. É interessante vocês participarem, porque tem tudo a ver com esse treinamento aqui de hoje, tá? E é um curso online, gratuito, voltado para os alunos da UFSCar, principalmente da pós-graduação. Tem esse canal no YouTube que eu criei, que é para colocar as gravações dos treinamentos, né? Então, essa gravação de hoje vai para lá também, tá? Vocês podem estar assistindo, tem vários lá da área da saúde que já foram ministrados, e alguns têm a parte prática no final, outros não, tá? E a gente tem o nosso perfil institucional da BCO no Instagram, onde a gente divulga eventos, né, da biblioteca, principalmente mais eventos, né? Nos stories, alguma coisa que está acontecendo aqui no momento, né? Então, vocês podem estar seguindo também. Eu só não coloquei no Facebook, mas a gente tem o nosso perfil no Facebook também, as referências, e aqui os e-mails, né, para vocês anotarem. O e-mail do atendimento, primeiro, é o e-mail da chefia aqui do departamento de referência. Os e-mails para falar comigo de dúvidas de treinamentos é esse treinamentos.bco.fiscar.br, que é meu principal e-mail de dúvidas de treinamentos com os alunos, tá? O e-mail do serviço de comutação é para pedir cópias de artigos científicos, de capítulos de livros que vocês não estão conseguindo acessar, né, lá do serviço de comute, também é comigo. Aí é o nosso site da biblioteca, o Facebook, o Instagram e nosso canal do YouTube, tá? Depois, se vocês não conseguiram anotar, tiverem alguma dúvida, é só pedir, tá? Vocês vão receber a gravação do vídeo, né? Então, vai estar aparecendo lá. Isso. Aí, eu não sei se teria como algum aluno participar agora, Lívia. Espera só um pouquinho. Pode. Tem gente com dúvidas. Pode ser? Pode perguntar. Oi, Graziela. Oi. Eu queria tirar uma dúvida. Eu estou fazendo uma pesquisa de revisão e tem alguns artigos, né, em algumas bases de dados que ele indica que não está disponível para a gente com acesso CAF da UFSCar, mas que está acessível, por exemplo, pela Federal do Rio de Janeiro. Eu consigo. Primeiro, eu queria entender se isso tem a ver com a assinatura que determinadas universidades fazem das revistas, e se eu consigo solicitar esse acesso pelo serviço de comutação da UFSCar. Sim, tem diferença nas assinaturas, né? De acordo com os interesses dos cursos e também de acordo com a verba local,
tá? Se lá eles têm mais verba para assinar coisas a mais. Aí eu participo de uma rede nacional de bibliotecários que a gente faz troca de artigos. Eu consigo muita coisa lá de forma gratuita. Aí você me manda esses artigos que você não conseguiu achar para aquele e-mail que eu passei do serviço de comutação, tá? E eu vou colocar até de novo aqui no chat. E aí você me manda que eu tento conseguir uma cópia com outra biblioteca, ou se você já sabe quem tem, você pode até me indicar, eu posso escrever e pedir, mas muda o pacote de assinatura mesmo, tá? É de acordo com o interesse, com a verba, e tem diferenças, mesmo que sejam federais, né? Então, por isso que lá eles conseguem acessar algumas coisas e a gente não, a gente aqui tem acesso e eles lá não, por isso. Obrigada. E aí, e tem como a gente solicitar para a universidade a assinatura de algumas revistas? Tem sim. Pelo Pérgamo, vocês podem fazer algumas sugestões de compra, né? Se não, vocês podem mandar para aquele e-mail do atendimento, ou para o meu e-mail mesmo do treinamento, eu posso encaminhar, né? Mas pelo próprio Pérgamo, vocês podem fazer sugestões também, né? De compra como aluno, né? E como professor, via departamento, né? Dá para vir aqui conversar. Não é comigo isso, né? Mas tem como agendar, como conversar, passar a demanda. Obrigada. Nada. Eu também tenho uma dúvida. É. Por exemplo, a gente teve algumas situações de fazer uma busca pelo portal de periódicos da CAPES, e a gente sabe que tem um artigo específico aqui nos cadernos brasileiros de TO. E quando eu faço a busca por lá, ele não aparece. Mas eu sei que ele existe e ele deveria aparecer por lá, entendeu? Por que isso acontece? Pelo portal de periódicos da CAPES? Olha, que eu me lembre, esse daí, ele está na Cielo. Uhum. E a Cielo é de acesso aberto. Tenta ir direto na Cielo e pesquisar dentro da Cielo, porque assim, quando você Então, aí entra... por lá acho, mas eu queria saber por que isso acontece, porque não é a primeira vez. Porque na verdade, assim, quando você vai no portal de periódicos da CAPES, ele tem aquela caixa única de pesquisa. E aí você joga um assunto lá, ou alguma revista e tal. Ele faz uma varredura meio... como que eu posso dizer assim? Que não é tão completa, que não é tão exaustiva, entendeu? Então, por exemplo, assim, você jogou um assunto lá, ele vai falar que tem X artigos, mas depois, se você vai nas bases, nas revistas com mais detalhes, você encontra mais coisas. Ele faz uma varredura, assim, que é meio imprecisa, né? Que é só, assim, meio por alto, entendeu? Tem falhas, assim, Isso é um grande problema, né? Pensar em estudos de revisão, que tem gente que usa também. Tem falhas, na verdade, sim. Se você quiser ser mais exaustiva, você teria que ir revista por revista. Sim. Mas a gente costuma fazer isso. Aí seria... E na área de TO, como não tem... Só tem uma base especializada, né? Então, seria melhor ir nas revistas. Aí você vai num nível mais exaustivo, mas aí fica de fora os e-books ainda, entendeu? Entendi. Mas é que é meio estranho, né? Assim, tem essa fragilidade, porque, assim, por mais que o portal eu entenda que é onde tem as bases, lá deveria aparecer assim como aparece. É que, na realidade, o portal ele te dá acesso às bases de dados. E aí, nas pesquisas de revisão, por isso que a orientação é sempre você fazer a pesquisa indo direto na base de dados, não fazendo faz portal. Então, dentro do outro, não deveria fazer, não poderia ter esses erros, mas é porque essa varredura que ela falou mais, né, geral, assim, superficial, e tem erro. E se você, por exemplo, faz a busca 2 vezes no portal, já aconteceu isso. A mesma busca, eu estou fazendo aqui, alguém do meu lado fazendo, dá resultados diferentes, né, dentro do portal, justamente acho que por essa varredura que você trouxe. Não é mais assim, superficial que faz primeiro. Sim, e também, acho que lá naquele meu vídeo em Libras eu mostro isso.
quando você joga a primeira vez alguns assuntos ali, ele faz uma varredura e ele só traz o que a gente tem acesso ao texto completo. Então, vamos supor que ele traz 1000 artigos sobre aquilo. Aí tem uma alavanquinha lá, que se você puxar, ele traz também o que existe, mas que a gente não tem acesso ao texto completo. E aí, às vezes, até dobra essa quantidade. Tá? Então, ele vai mostrar para você que existe, vai trazer só a referência ou o resumo. Então, tem isso também, né? E se você for, e mesmo dobrando esse número, se você for num rastreio mais detalhado, de base por base, revista por revista, e até coisas fora, você vai descobrir mais coisa. E mesmo assim é uma amostragem, porque tem muita coisa assinada que a gente não tem acesso, que é assinatura institucional, que são valores altíssimos, entendeu? Então, é sempre, mesmo por mais que a pesquisa tenha sido exaustiva, é sempre em cima de uma amostra, uma amostragem da literatura científica. Claro que não é pouco que a gente tem acesso, é muita coisa, é um espelho muito bom, né? Mas não é aquela coisa assim, tudo que existe, não é. Tá certo. Mais alguma questão? Tem uma pergunta para você. Por que tem revistas publicadas no Qualis A1 que não aparece no PubMed? Que tem Qualis A1 que não aparece no PubMed. Mas é que depende da revista, da área. De qual é o Qualis que você está tendo referência? Porque ele é uma área. Ele é uma área de terapia ocupacional. E aí, provavelmente, nós temos. Mas ele é uma área de terapia ocupacional. Ele é uma área. Tem essa diferença. Ele é uma área. E também. Não sei se dá para você ouvir daqui. Eu estou escutando um pouco de ruído, eu não consigo escutar totalmente o que ela fala. Tá. A Lívia, a outra professora, está explicando para ela um pouquinho pelas diferenças das áreas também. Tá. Porque as bases de dados, as revistas, na verdade, elas são indexadas nas bases de dados. Então, provavelmente, essa é uma revista que ela não está indexada nessa base de dados. Porque para ser indexada, tem critérios que as bases estabelecem. Mas isso quer dizer que essa revista de jornal não é tão boa? Não, porque o Qualis é uma coisa e base de dados é outra. São coisas diferentes. O Qualis é uma coisa muito específica da proposta de avaliação da pós-graduação no Brasil, que inclusive está em discussão se vai permanecer ou não, porque seguindo critérios mais aí das bases de dados, o que está em discussão é o fator de impacto. Então, a CAPES está nesse momento, provavelmente depois dessa avaliação quadrienal, vai se rever se mantém a conversa da CAPES, né? Vai avaliar se mantém o Qualis ou se vai se adotar o fator de impacto, que aí tem a ver com as bases de dados. Então, mesmo que não apareça, eu posso usar. Sim. Porque provavelmente ela está indexada em outras bases de dados também. Por exemplo, a PubMed se fala muito da PubMed como uma base de dados para a área da saúde. Mas para a terapia ocupacional, ela não necessariamente é uma base de dados boa. A Web of Science e a Scopus são bases que acabam, elas são mais amplas e acabam muitas vezes sendo mais pertinentes daquilo que a gente estuda do que a PubMed. Acho que de dúvidas era isso. Pode falar. Então, eu queria só acrescentar também, eu não estava conseguindo escutar direito, tá? Porque o meu som está no máximo, mas está um pouquinho distante para mim. Mas eu só queria comentar, assim, esses critérios de inserção na base, pode ser isso também. Vamos supor que é uma revista que já está indexada numa base que é muito conhecida, para que vai repetir na outra? De repente, eles preferem outras, mesmo que a pontuação seja alta, né? E, assim, essas pontuações dos índices bibliométricos, do fator de impacto, índice H, tem as pontuações dos índices bibliométricos que são para autores, tá?
que nem o índice H, e os que pontuam revistas. Eles, no geral, e isso é uma discussão que a gente tem bastante lá no CTS, né, e em Sociologia da Ciência, eles são pontuações, no geral, matemáticas, não são pontuações em termos de qualidade, num sentido abstrato, de qualidade do artigo, de impacto social, do quanto aquilo foi efetivado na prática, da importância social que teve. Esses ranqueamentos, no geral, esses ranqueamentos da ciência que os índices bibliométricos fazem, são ranqueamentos matemáticos, de produtividade, né? Não são necessariamente o espelhamento da qualidade em termos mais abstratos, tá? Aí eu mandei o link para eles que a gente está fazendo aqui para a atividade, se você quiser fazer. Aí, alguém consegue entrar no link? Você compartilhou, Ana? Alguém consegue entrar que está com o computador? Pode ser? Eu só queria mostrar para eles, que eu acabei não colocando nos slides, porque ficou meio em cima da hora. Tem, lá no site da biblioteca, na parte de serviços e informações, a gente tem a orientação acadêmica individual, que é o treinamento individual, que depois, se eles tiverem dúvidas pós-treinamento, eles podem estar agendando comigo, tem que preencher um formulário online, que eu não estou conseguindo aqui, está de novo com problema para eu projetar. Lá entrando no site da BCO, vai lá no menu Serviços e Informações e entra em Orientação Acadêmica Individual, que é o nosso treinamento individual. Aí eles preenchem o formulário online, então eu atendo desde professores, técnicos, alunos, às vezes vai um grupinho pequeno, não muita gente, no máximo 4, um grupinho de pesquisa, ou que está escrevendo um artigo junto. O foco maior são os alunos de mestrado e doutorado. Então, a gente tenta fazer um trabalho de treinamento, de tirar dúvidas, de orientar um pouco, ajudar a orientar também, discutir tema de pesquisa, questão de pesquisa. Tem muito aluno que vem com o foco do trabalho muito abrangente, a gente tenta restringir, discutir palavras-chave, seleção de palavras-chave, de bases de dados, né? E o foco maior é agendar os alunos de mestrado e doutorado, né? Mas eu atendo também, da graduação, vem mais os que estão fazendo iniciação científica, TCC, ou estão em algum projeto especial, né? Então, a solicitação do agendamento é preenchendo esse formulário, aí eu entro em contato por e-mail, e o treinamento é feito pelo Google Meet também, tá? Tá certo, obrigada. Alguém consegue entrar? Tá conseguindo aí? O link, você mandou no grupo? Não, acabei de mandar. Acabei de pedir para a Ana mandar no grupo do WhatsApp para vocês. Você está com o computador aberto aí, Ana? Então entra aí que ela vai explicar. Tá bom? Tem uma aluna entrando no link, aí pode dar para fazer atividade, tá? Tá. Bárbara Medeiros permitir, tá. Ela mesma. Tá aparecendo. Aí, se você quiser fazer as instruções. Isso. Eita. Tá dando um pouco de eco. Ela que vai fazer a demonstração prática? Tá. Oi, sou eu sim. Oi, Bárbara, eu tô te vendo. Pode fazer. Se conseguir projetar. Não tô vindo. Não. Ela não me ouve? Tá dando um eco bem grande, Bárbara. Ela vai vir fazer desse computador porque a gente não estava conseguindo não dar eco, tá? Tá. Então, Lívia, eu acho interessante. Mas a gente não está te ouvindo.
Ah, tá. Não. Ai, gente, que horrível. Agora Estão me ouvindo agora? Agora Como sim, novamente. tá, eu não mexi em nada aqui. Eu acho interessante a gente manter a gravação da parte prática. Se vocês acharem que tá dando muito problema, eu encerro, não tem problema. A gravação e a gente continua, tá? Mas acho que é legal se a gente conseguir mostrar, porque tem essa demonstração prática no final, não fica só na parte teórica dos slides. Tá? Mas aí eu aguardo vocês ajeitarem aí. Pode falar o que eu faço. Aí eu entro. Eu compartilho minha tela com ela? Oi, você está me ouvindo? Tô ouvindo, Bárbara. Eu compartilho minha tela com você? Pode compartilhar para todo mundo. Era pra fazer. Ai, gente, não sei exatamente. Uhum. Lá embaixo. Não, trava, né? Uhum. E daí, o que eu faço agora? Isso, as professoras passaram algum treinamento, alguma atividade prática ou não? Não, ainda não. Não, então vamos entrar, só para mostrar para todo mundo, Bárbara, entra lá no site da biblioteca, do que eu estava falando, só para mostrar rapidinho. BCO UFSCar BR, Biblioteca da UFSCar. No site que eu mostrei lá nos slides. BCO UFSCar, esse primeiro aí, isso. Aí você vai lá, já que todo mundo está vendo, vai lá em Serviços e Informações. Serviços e Informações, isso. Aí você desce, aí do lado esquerdo você entra ali em Orientação Acadêmica Individual, só para mostrar o formulário que eu estava falando, que quem tiver dúvida e quiser agendar comigo, tá? Depois eu entro em contato por e-mail, tem que preencher esse formulário. Depois eu escrevo para agendar, tá? Uhum. E no máximo, assim, se for um grupinho, no máximo 4, assim, porque dependendo da quantidade já vira um treinamento em grupo, tá? Você está escrevendo artigo. É descendo para eles verem? Oi? É para ir descendo para eles verem? E pode descer. Só para mostrar, né? Isso. Aí, para a gente aproveitar o tempo, que já é 5h40, vamos entrar rapidinho no portal de periódicos da CAPES, Bárbara, para eu mostrar aquilo que eu comentei ali com a Lívia, de como ele faz aquele rastreio primeiro que é incompleto e depois isso. Vamos entrar. Como está na rede, acho que a gente já vai logar direto pelo UFSCar, né? Não tem que entrar com a senha. Vai ter que... não, você está acessando esse portal por UFSCar, porque a gente está na rede, já vai direto. Então, aqui no tema, vamos jogar algum assunto da área de vocês em inglês, uns 2 assuntos, assim, alguma pesquisa de alguém. Fala aí, gente, o assunto. Inglês, Nossa, esse teclado é muito diferente. Ai, tem que colocar os dois. Calma aí. Então, ó, ele faz uma varredura geral, tá? Aí, vai lá para cima no refinamento, isso. Ele até divide o que é produção nacional ou não, revisão por pares e tal. Vamos lá em cima, acho que o primeiro, ó, expandir meus resultados, é aquilo que eu falei. Então, num primeiro momento, ele vai trazer uma quantidade menor, que aqui ele trouxe pouquinho. Por às vezes ele traz 100.
que são os que a gente tem acesso ao texto completo. Se você manda expandir, ele aumenta essa quantidade, até dobra, puxa a alavanca. Porque aí ele traz o que a gente não tem acesso ao texto completo, mas existe. Ele sempre aumenta. Tá? Então, aí você vai ver que vai vir mais coisas. Você vai ver que de 3 pulou para um número maior. Geralmente aumenta, tá? E os artigos que existem, mas a gente não tem acesso ao texto completo. Tá. Ali em cima, ó, vamos ver para quantos que foi. Você voltando lá para cima. Não, puxa a alavanca. Peraí, então. E sobe para cima para ver para Peraí, quanto que pra foi. puxar a alavanquinha? Puxa. Arrasta ela para o lado. Arrasta, isso. Teoricamente mudaria para mais quantidade, seria isso? Isso, geralmente tá? Só para mostrar isso para vocês. Aí, no caso da terapia ocupacional, como a gente tem mais revistas especializadas, a gente não tem uma base aí especializada, que a Hot Seeker que eu mostrei nos slides, ela não está aí. Vamos limpar, Bárbara, é que eu estou vendo Lívia ali escrito, toda hora eu vou falar Lívia. Vamos limpar e voltar lá para a página inicial, lá para a casinha, no começo? Para o home? Isso. Aí vamos aqui, ó, lista de periódicos. Lista de periódicos, clica, lista de periódicos. Aí desce, a gente vai selecionar por área, que são os periódicos de TO que eu montei aquela lista que eu passei para vocês. Aí você desce e acha os de TO aí. Geralmente, TO, eles colavam com físio. Vê se descolou ou ainda está junto. Acho que ainda está junto, né? E manda filtrar. Aí vocês vão ter que pensar as que são de TO, que foi o que eu fiz naquela listagem que eu mostrei lá nos slides. Eu pensei só as de TO, porque teve a visita do MEC do curso, né? Mas geralmente, porque são áreas correlatas, e a área de TO é uma área mais nova, menor, e tem muita coisa em que eu nunca fiz, eles põem junto. Então, uma busca mais exaustiva da área de vocês seria ir revista por revista, quando é um assunto bem fechado na área de vocês. Porque os trabalhos também de mestrado e doutorado, eles são muito interdisciplinares. Às vezes você está pesquisando, você está fazendo mestrado e doutorado na TO, mas o teu tema pega muito lá na psicologia, ou lá na fisioterapia, ou lá sei lá, na enfermagem. E você vai precisar buscar em bases e revistas da outra área também. Tem isso, né? Os trabalhos estão vindo muito interdisciplinares, os temas, né? Mas se é uma coisa mais fechada na área de TO, o ideal seria revista por revista, porque não tem uma base especializada em TO aí dentro do portal, né? Que mais que vocês viram lá nos slides, que vocês têm dúvida, que a gente poderia entrar agora? Que vocês lembram? Olha, eles estão sinalizando aqui que agora não tem dúvida, mas com certeza amanhã assim, vai surgir na medida que a gente for pesquisando, entendeu? Tá. Deixa eu lembrar se tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar. Qualquer coisa também a gente faz o contato. Vocês podem agendar comigo, né? Tem o curso, se atentem à divulgação desse curso novo, que a gente já está no 3º módulo, mas vai ter mais vagas ainda, que é um curso de pesquisa científica bem completo, que o CIB está oferecendo para os alunos, tá? E é um curso sem tutoria, tá? Então, eles falam que é para procurar a biblioteca para tirar dúvidas, aí vocês podem pedir o agendamento lá comigo, naquele formulário, tá? E é isso, o agendamento para a turma é o professor que pede, né, como a gente fez hoje. Os individuais podem ser vocês mesmos, ou um grupinho, tá? Conforme a necessidade e as dúvidas, tá? Bom, gente, é isso, já é quase 6 horas, né? Qualquer coisa vocês me escrevem. Então, acho que eu vou encerrar a gravação e aí depois eu vou mandar o link
depois que eu subir no YouTube. Deixa eu Tá, parar aqui. obrigada, tá, Graziela? Tá, peraí. Deixa eu encerrar. Vou encerrar a gravação, então. Aí, se alguém quiser me fazer perguntas agora, após a gravação, deixa eu parar aqui.